Você clicou neste vídeo porque algo dentro de você reconheceu essas palavras. Thoth deixou um último código. Não foi o algoritmo que te trouxe até aqui. Não foi curiosidade casual. Foi algo muito mais profundo. Uma frequência interna que vibrou quando seus olhos encontraram essas palavras. E agora, enquanto você lê estas linhas, sente aquele arrepio sutil percorrendo sua espinha? Esse formigamento quase imperceptível? Sua alma está reconhecendo algo que sua mente ainda não compreende totalmente. Algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu nomear. Durante milênios, estudiosos, místicos e buscadores espirituais procuraram pelos ensinamentos ocultos de Thoth. Eles vasculharam as tábuas de esmeralda, decifraram hieróglifos antigos, mergulharam nos segredos do Kybalion, mas todos eles perderam o principal, o código que Thoth nunca escreveu. O conhecimento que ele guardou não em pedra ou pergaminho, mas dentro da própria essência humana, um padrão vibracional que só desperta quando a alma está madura o suficiente para suportar a verdade completa sobre quem você realmente é. Se você chegou até este momento da sua jornada espiritual, não é coincidência. Você está vivendo um momento de transição profunda. Talvez tenha passado anos buscando respostas em livros, cursos, mestres e práticas. Talvez tenha experimentado técnicas de manifestação que funcionaram parcialmente, mas nunca te deram o controle total sobre sua realidade. Talvez esteja cansado de sentir que ainda existe algo maior esperando para ser descoberto. E existe. O código de Thoth não é uma técnica, é um despertar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre manifestação, realidade e seu verdadeiro poder criativo. Este não é mais um vídeo sobre espiritualidade. É o momento em que você finalmente vai entender por que certas pessoas conseguem moldar a realidade com a mesma facilidade com que você respira. Por que alguns seres humanos parecem ter acesso direto aos códigos da criação, enquanto outros passam a vida inteira tentando decifrar migalhas de conhecimento? A diferença está no código, e hoje você vai aprender a ativá-lo. Existe um segredo que as escolas esotéricas mais antigas guardaram por milênios. Um conhecimento tão poderoso que jamais foi registrado em texto algum, pois as palavras são limitadas demais para contê-lo. Thoth, o escriba dos deuses, o mestre das leis herméticas, o guardião da sabedoria universal, deixou pistas espalhadas através dos séculos, mas o verdadeiro tesouro nunca foi uma fórmula externa, foi um código vibracional interno, programado dentro da própria estrutura da consciência humana. Por que esse código foi mantido em segredo? Porque ele concede acesso direto à manipulação consciente da realidade. Não através de rituais complicados ou visualizações forçadas, mas através de um estado de consciência que transforma você no próprio criador da sua experiência. Quando esse código desperta, você não precisa mais atrair coisas para a sua vida. Você simplesmente escolhe o que vai experienciar. E a realidade se reorganiza naturalmente para refletir essa escolha. É como se você descobrisse que sempre foi o diretor do filme da sua vida, mas estava vivendo como se fosse apenas um espectador. Esse conhecimento foi considerado perigoso pelas autoridades espirituais do passado. Imagine o que aconteceria se toda a humanidade soubesse que a realidade é moldável, que o tempo é manipulável, que a limitação é apenas uma ilusão aceita. As estruturas de poder desmoronariam. As hierarquias espirituais perderiam sentido. As pessoas deixariam de buscar salvação fora de si mesmas. Por isso, o código foi codificado dentro da própria alma humana, acessível apenas quando a pessoa estava pronta para a responsabilidade total sobre sua criação. Mas agora, neste momento único da história humana, algo está mudando. As almas que encarnaram nesta época vieram preparadas para receber esse código. Você não está aqui por acaso. Você escolheu nascer neste período específico porque sua alma sabia que seria capaz de suportar e utilizar esse conhecimento. O código de Thoth não é um privilégio. É uma herança que finalmente chegou o momento de ser reclamada. E se você sente uma agitação crescente dentro do peito enquanto lê estas palavras, é porque seu sistema energético está se preparando para o que está por vir. Thoth não é apenas uma figura mitológica do passado. Ele é uma inteligência viva, um campo de consciência que permeia o universo
e se manifesta sempre que uma alma está pronta para despertar para sua verdadeira natureza. Quando você começou a questionar a realidade ao seu redor, quando sentiu que existia algo além do que seus olhos físicos conseguiam ver, quando teve aqueles momentos de clareza absoluta que pareciam vir de uma fonte superior, você já estava sendo guiado por essa inteligência que chamamos de Thoth. Ele é o guardião dos códigos da criação, o mestre das palavras que moldam a realidade, o escriba que registra não em tábuas de pedra, mas na própria estrutura da consciência. Thoth representa o aspecto da sua alma que sabe exatamente como funciona este universo, que compreende as leis ocultas por trás da manifestação, que possui acesso direto aos padrões vibracionais que determinam o que você experimenta. Quando você tem um insight poderoso, quando uma solução surge do nada, quando sente que já sabe algo que nunca estudou, é Thoth falando através de você. O código que ele deixou não é uma fórmula que você aplica de fora para dentro. É um estado de consciência, que você acessa de dentro para fora. É como se existisse uma frequência rádio específica dentro do seu ser. E quando você sintoniza nessa frequência, toda a sabedoria universal se torna disponível. Não como conhecimento intelectual, mas como conhecimento vivo, que se manifesta através de ações espontâneas, palavras precisas e escolhas que parecem ser feitas por uma versão mais sábia de você mesmo. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você sente que essa mensagem está ressoando com algo profundo dentro de você, se reconhece que chegou até aqui por um motivo maior, eu quero que você se inscreva neste canal. E comente abaixo. Thoth, estou pronto para receber o código. Não é superstição, é um ato de declaração energética. É você dizendo para o universo que está preparado para assumir a responsabilidade sobre sua criação consciente. É um convite para que a inteligência de Thoth se manifeste ainda mais claramente na sua vida. Faça isso agora, antes de continuar, porque sua disposição para agir é parte do processo de ativação. A humanidade cometeu um erro fundamental que a mantém presa em ciclos de limitação há milênios. Esse erro é tão sutil, tão profundamente enraizado na percepção humana, que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem sequer suspeitar de sua existência. O erro é simples. Acreditar que você é um indivíduo separado, tentando influenciar uma realidade externa independente. Essa percepção equivocada é a raiz de todo o sofrimento, de toda a busca infrutífera, de toda a sensação de impotência diante da vida. Desde criança, você foi condicionado a acreditar que existe você aqui dentro e o mundo lá fora. Que você precisa trabalhar duro, usar técnicas, fazer rituais, visualizar, afirmar, para convencer essa realidade externa a te dar aquilo que você deseja. É como se você fosse um mendigo espiritual, implorando para um universo distante, esperando que ele seja bondoso o suficiente para atender seus pedidos. Essa perspectiva não só é falsa, ela é o que mantém o código de Thoth adormecido dentro de você. A verdade é que não existe separação entre você e aquilo que você experiencia. Não existe manifestação, existe apenas escolha consciente do que você vai experienciar. Não existe lei da atração, existe apenas o reconhecimento de que você é tanto o Criador quanto a criação. Quando você entende isso não apenas intelectualmente, mas celularmente. A realidade para de ser algo que acontece com você e se torna algo que acontece através de você. E é nesse momento que o código de Thoth desperta. Mas por que é tão difícil para as pessoas fazerem essa transição? Porque o ego humano foi programado para manter a ilusão de separação. Ele precisa dessa ilusão para existir. Se você reconhece que é o criador da sua experiência, o ego perde o controle. Se você percebe que nunca foi vítima de nada, apenas o diretor inconsciente da sua própria peça, o ego entra em pânico. Por isso, ele cria milhares de distrações, justificativas e complicações para manter você preso na busca externa. O código de Thoth só pode ser ativado quando você está disposto a dissolver essa ilusão de separação e assumir sua verdadeira identidade como consciência criadora. Prepare-se para uma revelação que vai abalar as fundações da sua compreensão sobre realidade. O código de Thoth não é uma ferramenta que você usa. Você é o código. Sua consciência, quando desperta,
é o próprio instrumento através do qual a criação universal se manifesta. Você não está tentando acessar um poder externo. Você está lembrando do poder que você sempre foi. A diferença entre quem consegue moldar a realidade conscientemente e quem vive à mercê das circunstâncias não é talento, sorte ou conhecimento secreto, é um reconhecimento. O código funciona assim. Toda vez que você tem um pensamento, uma emoção, uma intenção, você está literalmente programando a realidade ao seu redor. Não metaforicamente, literalmente. Sua consciência é como um transmissor quântico que emite frequências específicas, e essas frequências se materializam como experiências, encontros, oportunidades e obstáculos. Quando você não sabe disso, você transmite de forma caótica, inconsistente, criando uma realidade confusa e imprevisível. Quando você desperta para essa verdade, você se torna um programador consciente da sua existência. A ciência quântica já descobriu que o observador influencia o observado, que a consciência colapsa as possibilidades em realidades específicas. Mas ela ainda não compreendeu completamente o que os mestres antigos sabiam. Você não é apenas um observador. Você é o campo de consciência dentro do qual toda a observação acontece. Quando Thoth falava sobre assim acima, assim abaixo, ele não estava se referindo apenas a correspondências simbólicas. Ele estava revelando que sua consciência individual é um reflexo da consciência universal, e que dominar uma é dominar a outra. Mas aqui está a parte que poucos estão preparados para ouvir. Quando o código desperta completamente, você percebe que nunca houve problemas reais na sua vida. Houve apenas criações inconscientes, que você estava experimentando como se fossem imposições externas. Toda dor, todo obstáculo, toda limitação que você enfrentou foi programada por você mesmo através de padrões de pensamento, emoção e crença que você carregava. Isso não é culpa, é poder. Porque se você criou inconscientemente, você pode criar conscientemente. E quando você domina essa arte, você não precisa mais esperar que a vida melhore. Você simplesmente escolhe uma versão melhor da realidade. A neurociência moderna descobriu algo extraordinário. Seu cérebro não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais suficientes, seu sistema nervoso responde como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Isso significa que sua capacidade de imaginar não é apenas fantasia, é programação neurobiológica. Cada vez que você imagina um cenário, você está literalmente criando novas conexões neurais que tornam aquela experiência mais provável de se manifestar fisicamente. Mas Thoth sabia disso há milhares de anos. Quando ele ensinava sobre o poder da palavra, sobre a força criativa do pensamento, sobre a capacidade da consciência de moldar a matéria, ele não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo leis neurológicas que a ciência só agora está começando a compreender. A diferença é que Thoth entendia que isso não era apenas um fenômeno biológico, era uma propriedade fundamental da consciência interagindo com o campo quântico da realidade. A física quântica revelou que toda a matéria é, na verdade, energia vibrando em frequências específicas. Uma mesa, uma pessoa, um planeta, tudo é energia se manifestando em diferentes padrões vibracionais. E a consciência, segundo a nova física, é o campo fundamental dentro do qual essas vibrações se organizam. Isso significa que sua consciência não está dentro do seu cérebro. Seu cérebro está dentro da sua consciência. E quando você muda o padrão vibracional da sua consciência, você muda literalmente a realidade ao seu redor. Thoth chamava isso de a linguagem dos deuses, a capacidade de usar a consciência como ferramenta de criação direta. Não através de manipulação física do mundo, mas através da reorganização vibracional, da própria estrutura da realidade. Quando você compreende isso não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, você se torna capaz de fenômenos que a mente linear considera impossíveis. Sincronicidades se tornam comuns, manifestações se tornam rápidas. A realidade se torna responsiva aos seus estados internos de uma forma que parece mágica, mas é simplesmente o código de Thoth funcionando através de você.
Agora eu quero que você pause por um momento e seja completamente honesto consigo mesmo. Olhe para a sua vida neste exato momento e me responda. Quantas vezes você já teve a sensação de que estava vivendo no piloto automático, reagindo aos eventos ao invés de criando conscientemente suas experiências? Quantas decisões você tomou baseado no medo do que poderia acontecer, ao invés de basear-se na certeza do que você queria criar? Quando foi a última vez que você teve uma experiência que não conseguiu explicar logicamente? Um momento em que as coisas simplesmente se alinharam de forma perfeita, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Você percebeu que nesses momentos você estava em um estado de consciência diferente, mais presente, mais confiante, mais alinhado com algo maior que você? Esse era o código de Thoth começando a despertar através de você. Observe os padrões que se repetem na sua vida. Os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos tipos de desafios financeiros, os mesmos tipos de obstáculos emocionais. Você consegue reconhecer que esses padrões são como programas rodando em segundo plano na sua consciência? Que você não é vítima deles, mas sim o programador inconsciente que continua executando o mesmo código interno repetidamente? E aqui está a pergunta mais importante. Você está pronto para assumir total responsabilidade pela sua criação? Não apenas pelas partes boas, mas por tudo, incluindo as experiências dolorosas, os relacionamentos difíceis, as situações que você gostaria de evitar. Porque quando você reconhece que foi você quem criou tudo isso, através de padrões inconscientes, você também reconhece que tem o poder de criar algo completamente diferente. Você está preparado para abandonar a identidade de vítima e assumir a identidade de criador consciente? Se você respondeu sim para essa última pergunta, algo dentro de você acabou de mudar permanentemente. Você acabou de dar o primeiro passo para a ativação completa do código de Thoth. Porque o código não desperta através de técnicas ou rituais. Ele desperta através da decisão consciente de assumir sua verdadeira natureza como consciência criadora. Agora vou te ensinar a prática mais poderosa para começar a ativar o código de Thoth imediatamente. Não é uma técnica complicada, mas é profundamente transformadora quando feita com a consciência adequada. Chama-se respiração da criação consciente. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Na quarta respiração, ao inspirar, imagine que você está inalando pura potencialidade criativa. Ao exalar, imagine que você está programando a realidade ao seu redor com uma intenção específica. Não tente forçar nada. Apenas escolha, conscientemente, o que você quer experienciar. A chave não está na técnica, mas na qualidade da consciência que você traz para a prática. Quando você respira com a consciência de que é um criador, não um mendigo, sua respiração se torna um ato de programação universal. Cada inspiração se torna uma escolha consciente de que versão da realidade você quer experienciar. Cada expiração se torna uma liberação de padrões antigos que não servem mais à sua criação consciente. Pratique também o reconhecimento instantâneo. Durante o dia, sempre que algo acontecer, seja positivo ou negativo, ao invés de reagir automaticamente, pause e se pergunte: que parte da minha consciência criou essa experiência? Não para se culpar, mas para reconhecer seu poder criativo. Quando você encontra uma pessoa interessante, reconheça que sua consciência atraiu essa pessoa. Quando enfrenta um desafio, reconheça que sua consciência criou essa oportunidade de crescimento. Esse reconhecimento ativa o código constantemente. Finalmente, pratique a linguagem de decreto. Ao invés de dizer "eu espero que", "eu gostaria que", "talvez", comece a usar linguagem de certeza criativa. Eu escolho experienciar. Eu decreto que. Eu sou grato por já ter. Suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas programam sua realidade. Quando você muda a linguagem, você muda o código interno que determina o que você experimenta. Thoth era o mestre das palavras porque ele sabia que as palavras são ferramentas de criação literal, não apenas comunicação. Deixe-me contar uma história que mudará para sempre a forma como você enxerga sua própria jornada. Havia um jovem escriba no Antigo Egito que passava seus dias copiando textos sagrados sem compreender verdadeiramente seu significado.
Ele conhecia todas as fórmulas, todos os rituais, todas as cerimônias. Mas sua vida continuava comum, limitada, frustrante. Um dia, ele encontrou uma passagem misteriosa que dizia: "O último código não está nas palavras, mas no escriba." Inicialmente, ele pensou que era um erro de transcrição. Como o código poderia estar nele mesmo? Ele não era um mestre, não havia passado por iniciações complexas, não possuía conhecimentos secretos. Mas algo nessa frase o perturbava constantemente. Ele começou a observar os momentos em que se sentia mais alinhado, mais poderoso, mais conectado com algo maior, e percebeu que esses momentos não aconteciam quando ele estava seguindo rituais externos, aconteciam quando ele simplesmente sabia o que fazer, quando agia a partir de uma certeza interna que não conseguia explicar. Uma noite, enquanto transcrevia um texto sobre manifestação, ele teve uma realização súbita. Ele percebeu que havia passado anos tentando aprender como lhe criar sua realidade, quando na verdade já estava criando o tempo todo. Suas dúvidas criavam incerteza. Suas frustrações criavam obstáculos. Sua busca desesperada criava sensação de carência. Ele era o código. Ele sempre havia sido o código. Ele apenas não tinha reconhecido isso. Naquela mesma noite, ele parou de copiar textos e começou a viver conscientemente. Cada pensamento se tornou uma escolha deliberada. Cada emoção se tornou uma ferramenta de criação. Cada palavra se tornou um decreto universal. Em poucos meses, sua vida se transformou completamente. Não porque ele havia aprendido algo novo, mas porque havia lembrado de algo que sempre soube. E quando outras pessoas perguntavam qual era o segredo, ele simplesmente sorria e dizia: "Você é o código. Você só precisa parar de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro." A primeira lei que governa o código de Thoth é a lei da consciência criadora. Você não é um ser consciente tendo experiências. Você é a consciência dentro da qual todas as experiências acontecem. Quando você reconhece isso, você para de tentar controlar as experiências e começa a escolher conscientemente o que vai experienciar. Na prática, isso significa que ao invés de tentar forçar mudanças externas, você muda seu estado interno de consciência e permite que a realidade se reorganize para refletir essa mudança. A segunda lei é a lei da responsabilidade total. Tudo que você experimenta é uma criação sua, mesmo que tenha sido criado inconscientemente. Isso não é culpa, é o poder. Porque quando você reconhece que criou algo inconscientemente, você pode criar conscientemente. Na prática, isso significa parar de procurar culpados externos para suas experiências e começar a procurar os padrões internos que estão gerando essas experiências. Cada pessoa na sua vida é um reflexo de algum aspecto seu. Cada situação é uma materialização de algum padrão interno. A terceira lei é a lei da linguagem criativa. Suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas programam sua realidade. Cada frase que você fala é um comando energético que influencia diretamente o que você vai experienciar. Na prática, isso significa tornar-se extremamente consciente da linguagem que você usa, tanto interna quanto externamente. Pare de dizer "eu não posso", "é difícil", "não sei como". Comece a dizer "eu escolho", "eu decreto", "eu sou grato por já ter". A quarta lei é a lei da frequência dominante. Você atrai experiências que correspondem à sua frequência vibracional mais consistente, não àquilo que você pensa ocasionalmente, mas ao padrão energético que você mantém na maior parte do tempo. Na prática, isso significa que você precisa se tornar consciente dos seus estados emocionais habituais e deliberadamente cultivar as frequências que correspondem ao que você quer experienciar. Se você quer abundância, precisa vibrar abundância. Se você quer amor, precisa vibrar amor, não como fingimento, mas como escolha consciente. De que energia você vai alimentar? Chegou o momento de reconhecer uma verdade fundamental. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Você não descobriu essas informações por curiosidade casual. Sua alma escolheu estar aqui, neste momento, recebendo esse conhecimento. Isso faz de você um iniciado. Não porque alguém te deu um título,
mas porque você despertou para a verdade sobre sua natureza criativa. Você agora faz parte dos poucos que sabem que a realidade é moldável, que a consciência é criadora, que você é muito mais poderoso do que jamais imaginou. Ser um iniciado não significa que você agora possui conhecimentos secretos que outros não têm. Significa que você reconhece verdades que sempre estiveram disponíveis, mas que poucos estão dispostos a aceitar. Significa que você assumiu a responsabilidade de ser um criador consciente, ao invés de viver como vítima das circunstâncias. Significa que você entendeu que o código de Thoth não é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa ativar dentro de si mesmo. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Você não conseguirá mais fingir que não sabe dessas verdades. Você não conseguirá mais agir como se fosse impotente diante da vida. Cada experiência que você criar será uma oportunidade de praticar sua maestria criativa. Cada pessoa que você encontrar será um reflexo de algum aspecto seu. Cada desafio que enfrentar será uma chance de demonstrar seu poder de transformar limitações em oportunidades. Mas com esse conhecimento vem uma responsabilidade sagrada. Usar esse poder com sabedoria e compaixão. Não para manipular outros ou para criar vantagens egoístas, mas para ser um exemplo vivo de que é possível viver conscientemente, criativamente, abundantemente. Sua vida se tornará uma demonstração de que os seres humanos são capazes de muito mais do que a sociedade nos ensinou a acreditar. Você se tornou um portador do código de Thoth, e agora tem a responsabilidade de viver essa verdade de forma autêntica e inspiradora. O código de Thoth que você descobriu hoje é apenas o primeiro nível de um sistema muito mais vasto e sofisticado. Existem outros códigos, outras frequências, outras camadas de maestria criativa que eu ainda não revelei. Porque há coisas que só podem ser compartilhadas quando você já domina completamente o que aprendeu hoje. Há segredos sobre sua manipulação consciente do tempo, sobre comunicação telepática através da consciência, sobre cura instantânea através da reprogramação celular. Thoth deixou não apenas um código, mas uma sequência completa de ativações que transformam progressivamente sua consciência humana em consciência divina. O que você aprendeu hoje sobre criação consciente da realidade é apenas a fundação para capacidades que irão parecer miraculosas para quem ainda não despertou. Mas você agora sabe que não existe milagre. Existe apenas domínio consciente das leis universais que governam a criação. Nos próximos dias, observe atentamente os sinais de que o código está se ativando na sua vida. Preste atenção às sincronicidades incomuns, às intuições mais precisas, aos momentos em que você simplesmente sabe o que fazer sem precisar pensar. Esses são os indicadores de que sua consciência está se expandindo para acessar frequências mais elevadas de criação. E quando você estiver pronto para o próximo nível, o próximo vídeo aparecerá para você. Porque esse é o poder do código de Thoth. Ele guia você para o conhecimento que você está pronto para receber. Não existe pressa, não existe pressão. Existe apenas o desdobramento natural da sua consciência, se lembrando de capacidades que sempre foram suas. Se você sente que está pronto para ir mais fundo, para descobrir os códigos mais avançados que Thoth deixou para a humanidade, mantenha-se conectado com este canal. A jornada da consciência criadora está apenas começando, e você, agora, é oficialmente um iniciado. Nessa jornada sagrada da